Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o 8º Fórum Mundial da Água. Estou aqui com a presença do senhor Francisco Lahoz, ele que é o secretário executivo do consórcio PCJ das bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? É isso aí mesmo. São 3 bacias. Aqui do estado de São Paulo, para quem está nos assistindo aí a nível nacional. Bem, a gente estava falando sobre esse fórum, muito interessante que o senhor estava colocando aqui. Agora, qual a diferença entre o Fórum Mundial da Água e outros fóruns e conferências? O que teve de grande diferença nesse fórum, lógico? O Fórum Mundial da Água, na realidade, ele é tido, né, o 8º fórum que nós temos, ele é tido como o ponto de convergência de todas as discussões. Nós temos as redes, e essas redes, como eu disse, a Brasil, a Latino, a Internacional, nós temos as redes, nós temos outros fóruns internacionais, mas as questões importantes, as tomadas de decisão são feitas nesse fórum. Por exemplo, a gente ouve falar muito hoje, município verde-azul, em selo verde, isso veio do Fórum de Istambul. Então, tudo o que nós estamos vendo hoje de bom, que são desafios ambientais, vem de algum fórum. Na França, tivemos uma primeira aproximação com Israel. Depois, em 2015, nós fomos para Israel. Por quê? Falando em termos de Brasil, né? Israel era deserto e oceano. E eles desenvolveram a dessalinização. É verdade, difícil não obter água, né? Exatamente. Eles desenvolveram a dessalinização. Hoje, eles não têm problema hídrico. Eles têm uma tecnologia muito avançada em dessalinização. E nós vemos, por exemplo, cidades como Fortaleza, no Ceará, que é uma cidade que tem 5 grandes reservatórios, né? Só que esses reservatórios, que têm a missão, né, de gerar empregos e abastecer a agricultura, abastece também as indústrias de Fortaleza e toda a população de Fortaleza. Só que... Que é acima de 1 milhão de habitantes, né? É enorme. 3 milhões aproximadamente. Nossa. Então, o que tem acontecido? Com a falta de chuvas, nem tem sido possível a agricultura usar a água e o pouco de água que tem está sendo insuficiente para a indústria e para a população urbana. Qual seria a solução, por exemplo, para Fortaleza? Seria dessalinizar. Por quê? A dessalinização, que as pessoas falam, custa um absurdo. Custa um absurdo, sim. Até nossa equipe tem um projeto de procurar água em Bertioga para abastecer a Grande São Paulo e toda aqui a macro região de Campinas. Mas o grande problema é que nós temos 800 metros de desnível. Então, o que custa caro não é tirar o sal da água, o que custa caro é transpor essa água, são sistemas de bombeamento, o custo energético e tudo mais. Agora, Fortaleza, por exemplo, está no nível do mar. Santos e outras cidades, nós que somos assessoria técnica da Rebob, inclusive eu já fui o presidente da Rebob em 2009, a Rede Brasil de Organismos de Bacias, a Rebob está empenhada em fazer que Fortaleza realmente pense e instale um sistema de dessalinização. Porque aí, se eles precisarem de 10 metros cúbicos por segundo, o oceano não vai dizer não. Se eles pedirem 20, 30, 50, o oceano tem toda a água que você precisar. E com isso, o que você faz? A água doce você preserva para fins mais nobres. E aí você garante a agricultura principalmente de pequenas propriedades, que é a agricultura familiar, que isso é importante, que é aquela pessoa que acaba vivendo na zona rural, tendo aquela qualidade de vida que muitas vezes nós perdemos, né? Todos se dirigem para a região urbana para sofrerem juntos, vamos dizer assim, muitas vezes, no transporte e numa série de carências. Não. Lá tem agricultura familiar, tem que ser preservada. Então, se você fizer a dessalinização, você permitirá isso. Nós já temos alguns pilotos, nós já fizemos, aqui pertinho em Indaiatuba, nós fizemos uma rodada de negócios de empresas de Israel com empresas brasileiras, e essa rodada já trouxeram 18 implantações de dessalinizadoras em empresas que ficam justamente em cidades litorâneas. Interessante. E com custos compatíveis. Então, por que é importante a experiência com Israel? Israel, poucas pessoas sabem, mas foram eles que desenvolveram o gotejamento na agricultura. Eu ia falar isso, sistema de gotejamento. Para quem foi lá e já teve a oportunidade de ver, é fantástico isso. Ao invés de ser por aspersão ou outros sistemas, né, pivô central e outros sistemas que são caros, não. Lá, aqui no Brasil a gente bota lá um negócio espirrando água o tempo todo, né? E lá não, né? Você tem um sistema que vai na raiz, né? Você sabe como foi descoberto esse sistema? Nós, na visita que tivemos, ouvimos de uma das pessoas.
dizem que um dos engenheiros de Israel tomava conta de determinado jardim de um palácio. E ele notou que 2 ou 3 árvores estavam sempre vistosas e maravilhosas, e as outras acanhadas. E a irrigação era feita igual, a adubação era feita igual. Aí ele, curioso, foi verificar. É que tinha um pequeno vazamento na canalização que gotejava. E essas pequenas gotas mantinham essas árvores viçosas. O que ele fez? Ele levou isso para o laboratório e encontrou uma forma de fazer as tubulações gotejarem, não esborrifarem em quantidade, sim, gotejarem. E esse gotejamento hoje é usado em todos os países do mundo, né? A diferença da utilização de água é estupenda, é enorme. Então são coisas assim. Lá em Israel, por exemplo, eles consomem a água de efluentes de estação de tratamento de esgoto, né? Nós aqui, quando começamos educação ambiental, aqui na região de Valinhos, né, a primeira classe de água que nós exportamos ou importamos da França, né, tinha 64 alunos, e nós começávamos na estação de tratamento de esgoto aqui de Valinhos. E vimos descendo, passamos por Campinas, íamos até Piracicaba. E as pessoas perguntavam assim, mas espera um pouco, se não for tratado o esgoto, quem estiver abaixo vai beber aquilo que eu lanço no meu banheiro. Aí as pessoas falavam, sim. Então, a sensibilização e a educação ambiental, que nós começamos forte, e aqui Valinhos, foi onde nós começamos, a cidade de Valinhos. Hoje nós temos 250 mil alunos por ano participando desse programa. Se alguém tiver interesse em compartilhar esse programa, o nosso site, www.agua.org.br, está inteira à disposição. Nós já exportamos, não só para países da América Latina, como para todos os estados brasileiros, esse programa que já chamou Semana da Água, agora chama Gota d'Água. Então, esse programa de sensibilização, o que ele garante? Ele garante que as pessoas, quando, como você, Júnior, mencionou no começo, pegam um copo d'água, eles falam assim, puxa vida, ela é límpida. Como isso aconteceu, né? Muitas pessoas falam, falta água, fura um poço. A nossa região aqui não adianta furar poço, porque o nosso subsolo é pobre em água. O tal do aquífero Guarani começa de São Pedro, de São Carlos para frente. A nossa região não tem o aquífero Guarani. Então não adianta perfurar poços. E se 5 pessoas perfurarem o mesmo poço, ninguém vai ter nem uma caneca de água. Então você precisa proteger a água superficial. E o Fórum Mundial da Água, ele espelhou isso. Ele espelhou o seguinte, a valorização de cada gota de água. E demonstrou que tem uma palavra que é mágica. Foi a mesma palavra que permitiu que o nosso stand fosse um sucesso. Nosso stand tinha visitações o tempo todo. De quem? Do Legislativo. Os vereadores aqui da região arrumaram um jeito de chegar lá. ONGs da região chegaram lá. Empresas, quase todas as grandes empresas aqui da região, desde Unilever, Petrobras, todas estiveram no nosso stand, inclusive participando de painéis. Esses 20 painéis foram todos compartilhados com esses parceiros. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estiveram lá dizendo assim, olha, nós estamos aqui porque nós pensamos a mesma coisa. A água é importante. E nós fizemos lives todos os dias. E num dos dias estava o Hervé é o adido da França, da região de Orleans, onde as mulheres gostam de casar, porque é a região dos castelos, que tem aqueles casamentos de carruagem e tudo mais. Mas não, eles são muito bons em água também, a região de Orleans. E o Hervé, na live, ele olhou assim sério e disse assim, estou impressionado. Estou impressionado porque ocorreram 7 fóruns e a comunidade sempre ficou de fora. É uma coisa que poucas pessoas sabem. Os outros fóruns são muito elitistas. Eles prestigiam realmente a comunidade técnica. E eles cobram para você participar, né? Então, para você participar todos os dias, de todos os painéis, você pagava no mínimo R$ 1.300. Você imagina, você se desloca até Brasília, você vem de outro país e mais R$ 1.300. Então, o que nós fizemos no Brasil? E isso começou aqui, com o consórcio PCJ, com o apoio da TNC, da SOS Mata Atlântica, do ex-presidente da Agência Nacional de Águas, que já foi aqui presidente da Sanasa Campinas, Vicente Andreu. Nós, em 2016, tínhamos uma dificuldade. Houve mudança de governo, e o novo governo não sabia se o fórum iria ou não acontecer. Aí nós fizemos um evento
em Americana, com cartazes enormes, vamos juntos para Brasília. E esse vamos juntos para Brasília fez com que muitos brasileiros, que muitas vezes nem eram do mundo da água, imaginassem assim, puxa vida, estão nos desafiando a não repetir um 7-1, que seja um 2-0. Eu diria pelo menos um 2-0. E eu acho que nós ganhamos de 7-0. Então, o que eu quero dizer assim, o que houve de importante nesse contexto é que as parcerias, os cestos que nós tínhamos lá no nosso estande, foi a Klabin que doou. Gente, as pessoas andaram 1.000 quilômetros para levarem equipamentos e contribuições para o nosso estande. Então, o consórcio PCJ em si, uma entidade que não é grande, mas ela ficou grande, porque o mundo da água, e não foi só o mundo da água, nós tivemos visitas sempre lá dos gaúchos, que nós participamos juntos do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que por nós participarmos do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, eu que sou conhecido por Chicão, né, o Chicão do PCJ, nós conversamos com as pessoas da Amazônia, ou do Espírito Santo, ou de Santa Catarina, como uma família, que é a família da água. E essa família foi repetida no fórum. Então, eu diria o seguinte, qual foi a grande novidade? O Vicente Andreu, da Agência Nacional de Águas, que teve essa ideia e ninguém acreditou. Ele falou assim, vamos abrir o espaço comunitário. Grande novidade, o único fórum que teve isso. Infelizmente, o próximo, que será no Senegal, não vai ter. Vila Cidadã. Foi aberto um espaço para que a comunidade, sem pagar nenhum centavo, estivesse ali. Júnior, você não imagina, tinha tribos indígenas fazendo danças, tinha pessoas tocando músicas da água, tinha crianças fazendo teatro. Eu, pessoalmente, participei de um painel importante sobre organismos de bacias e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. No domingo, as famílias só não levaram o cachorro, mas do netinho ao avô foram todos. As famílias foram, né? As famílias foram, porque as portas estavam abertas para a família. E dá uma conscientização para a população em geral entender a importância da água, né? Foi o charme brasileiro, porque os 7 fóruns anteriores, né? A sede do Conselho Mundial da Água é na França. E você sabe, o europeu é muito conservador, tem influência forte dos Estados Unidos, da ONU. Então, são muito conservadores. São muito técnicos. Né? Eu vou abrir um espaço para a comunidade, como é que eu vou gerenciar isso? E posso te contar uma coisa? Não houve nada que a gente pudesse dizer que foi grave, só se alguém escorregou ali, ralou um joelho, mas até comemorando, porque foi uma grande... A Vila Cidadã foi uma grande festa, marcou a participação do Fórum Mundial no Brasil, e nessa Vila Cidadã a gente viu uma coisa. Eu, por exemplo, participei, junto com vários colegas, de painéis que falaram sobre governança da água. Outros colegas nossos falaram sobre a importância dos consórcios intermunicipais. Estive pessoalmente na abertura do Fórum Mundial, que foi quando teve a reunião do Conselho Mundial da Água. A única entidade que se manifestou foi o consórcio PCJ. Tinha um tema lá que se as votações seriam presenciais ou eletrônicas. E nós dissemos, olha, podem até ser eletrônicas se alguém não puder vir, mas não vamos abrir mão do presencial. Sem dúvida. Do contato humano. É importante. Estarmos juntos, né? E essa manifestação nossa, em nome do Brasil, foi a única manifestação brasileira num dos painéis, porque o Conselho, como é o WWC, né? O Conselho Mundial da Água, ele é um conselho, ele se reúne no primeiro dia para tomar as decisões até para o próximo fórum. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com a Ação Nacional, para um terceiro bloco, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da governança da água. Vamos lá.